Bom, a gente vai falar sobre mielomeningocele, tá? Que é um defeito do fechamento do tubo neural, sendo a forma mais comum de espinha bífida. Os pacientes com mielomeningocele estão sobrevivido com consciente intelectual normal e algumas vezes, na maioria das vezes tem algum tipo de retardo. A incidência dele é de meio a cada 1000 nascidos vivos, tem melhora nesses números a partir do cuidado pré-natal, com suplementação de ácido fólico na alimentação da gestante quando ela se programa para ter o bebê, e na população geral a partir da adição de ácido fólico na farinha de trigo, por exemplo. Quando o paciente tem um filho com distúrbio de fechamento do tubo neural, o risco de reincidir outro filho com esse defeito é de 5%, e existe também a maior incidência dessa anomalia em gestantes usuárias de fenitoína, ácido valproico e carbamazepina, que vão interferir ali na absorção do folato. A patogênese: a mielomeningocele é um defeito na neurulação primária, onde você tem a ausência do fechamento do tubo neural, que acontece entre o 25º e o 27º dia do embrião. O ácido fólico vai prevenir a ocorrência do distúrbio de fechamento por estimular as reações de metilação celular. Na patogênese, o placódio neural ele vai emergir na linha média, numa área onde não tem pele íntegra, e ele corresponderia à placa neural normal no embrião que se desenvolvesse normalmente, né? Mas no caso do paciente com mielomeningocele, ele não completou a neurulação primária e acabou ficando com o placódio neural. O placódio é descrito como se fosse semelhante a um livro aberto, e a sua superfície dorsal corresponderia ao epêndima. Ele tem uma RAF mediana que vai continuar com o canal do epêndima. A dura mater ela se confunde com a pele e ela vai se continuar com o estojo dural. O espaço aracnoide anterior ao placódio é amplo e ali se encontram as raízes do embrião. Na patogênese também é o placódio neural, mostrando aí a figurinha que tem o placódio neural, sua porção não neurulada da medula espinhal se assemelha a um livro aberto. Detalhe da figura B do placódio neural, onde se observam as raízes nervosas emergindo anteriormente, e mostra também a RAF mediana, a zona neurovasculosa, a zona epiteliosa, e M seria ali a parte onde é que a gente consegue ver uma meninge mais normal. O placódio ele é rico em vasos, né, lá na zona mielovasculosa, e a sua periferia corresponde à transição entre a placa neural e a pele, a zona epiteliosa, resultando na falha de disjunção entre o ectoderma cutâneo e o ectoderma neural. Aqui mostrando as camadas da mielomeningocele, identificando as estruturas, sendo 1, pele normal, 2, a pele de transição, 3, as meninges espinha mater e aracnoide, 4, o placódio exposto. O diâmetro antero-posterior do canal espinhal ele é menor no nível da malformação. As meninges malformadas elas vão se interpor entre a zona neurovascular e epiteliosa. Se a meninge estiver íntegra, ela pode formar um cisto com líquor. Caso a meninge esteja não íntegra, o cisto colapsa e o placódio repousa sobre os remanescentes do canal espinhal aberto. Placódios lateralizados vão sugerir uma M-mielomeningocele. No diagnóstico, a gente pode fazer a dosagem de alfa-fetoproteína, que é utilizada para a detecção de distúrbios do tubo neural. Seu aumento no líquido amniótico ou no sangue ocorre por escoamento desse componente pela lesão aberta. A acetilcolinesterase detectada no líquido amniótico também é sensível para a detecção dos distúrbios do tubo neural, dos defeitos do tubo neural. A gente tem também os exames de imagem, que são a ultrassonografia e a ressonância fetal. A ressonância vai ser dificultada porque o feto se movimenta, e ela é importante atualmente apenas na programação de abordagens intrauterinas. As imagens da coluna
elas são dispensáveis para o planejamento do reparo da lesão no pós-parto, né? Não acrescenta muita informação do cirurgião, não. Aqui é uma imagem onde a gente vê uma ultrassonografia na figura A e B, onde a gente consegue fazer o diagnóstico pré-natal. Figura A tem ultrassom que mostra um cisto contendo líquor, abaulando a porção posterior da coluna lombar, e B, a gente vê o sinal do limão. E C, a gente tem uma ressonância magnética mostrando um defeito da porção inferior da coluna. A gente tem os sinais diretos e indiretos de defeito do tubo neural. Os sinais diretos ocorrem a partir da 16ª semana e você vê a perda de continuidade dos tegumentos cutâneos com imagens císticas, provocando um abaulamento posterior no dorso da criança. E os sinais indiretos são alterações do formato do crânio fetal, aumento do volume ventricular, aumento do cerebelo, sinal do limão, que é o contorno côncavo dos ossos frontais. E vai ver também alterações da malformação de Chiari tipo 2, como, por exemplo, a agenesia e a disgenesia do corpo caloso, heterotopias corticais, polimicrogiria, e tem também o formato característico do ventrículo, onde o átrio e os prolongamentos occipitais são volumosos, uma condição que a gente chama de colpocefalia. Na clínica a gente encontra nessa criança deformidades ortopédicas, sendo as mais comuns o pé torto, a luxação do quadril e deformidades da coluna. Pode ocorrer também déficit com a perda motora ou sensitiva, sinais de hipotonia esfincteriana com gotejamento de urina e mecônio vão mostrar pra gente um sinal de incontinência. É um paciente que estatisticamente ele tem uma maior propensão a ter alergia ao látex, e quando o paciente apresenta sintomas da má formação de Chiari tipo 2, que ocorrem em 1/3 dos casos, como dificuldade de deglutir, apneia, cianose, refluxo por perda de reflexo orofaríngeo, isso pode acontecer também. Nesse caso, o prognóstico é mais grave, onde o paciente tem esses sintomas bulbares. Pacientes que desenvolvem os sintomas de Chiari 2 nos primeiros 6 meses têm um prognóstico muito reservado. Aqui as principais características da mielomeningocele, no quadro, resumindo, a letra A seriam as anomalias vertebrais, a B, anomalias na medula, cisto com conteúdo de líquor saindo do canal vertebral, a duradeira da epiderme e demais tegumentos, tem uma associação com Chiari tipo 2, a associação com hidrocefalia e a associação com outras anomalias congênitas. E aqui são as anomalias do sistema nervoso central que são associadas a Chiari 2, que são todas essas aí descritas, que a gente já falou algumas: polimicrogiria, heterotopia cortical, né? Um crânio em formato de limão, um alargamento do forame magno, etc. Não é o foco da aula. A gente vê também o estigma cutâneo, no local onde é que você tem a má formação de fato. Pode ser a lesão exposta, com o conteúdo cístico ou não. E pode ter também outros estigmas cutâneos de outras malformações que podem estar associadas à mielomeningocele. Por isso é sempre bom procurar ativamente por estigmas de outras malformações, como hipertricose cutânea sacral. Em relação ao tratamento cirúrgico, a lesão deve permanecer coberta e umidificada, isolada do orifício anal, para evitar infecção. Existe a preocupação em dividir a lesão em íntegra e rota. Não é relevante você classificar se a lesão é íntegra ou rota, pois o revestimento meninge não protege contra a infecção do sistema nervoso central, não é uma barreira efetiva. A correção cirúrgica deve ocorrer precocemente, de preferência nas primeiras 48 horas, por diminuir a mortalidade. O antibiótico de amplo espectro são utilizados. Sua duração vai depender do momento que se corrige o defeito.
pacientes operados após 24 horas, eles têm um esquema de pelo menos 2 semanas que deve ser feito. 80% dos pacientes vão necessitar de shunt. Em alguns centros, esse shunt é colocado simultaneamente com a correção cirúrgica. E a TV não é aconselhável porque tem uma taxa de sucesso pequena, de mais ou menos 12%. Alguns pacientes eles vão piorar a hidrocefalia depois que corrigem o defeito, por conta de um efeito tampão do cisto no controle da hidrocefalia. E a taxa de infecção da ferida ela tem relação com os cuidados iniciais da ferida, da malformação, né? Locais que cuidam melhor tem uma taxa menor de infecção. Em relação à técnica cirúrgica, a antisepsia deve se estender por todo o dorso, tá? Alguns lugares dizem que o placódio não deve ser desgermado, onde deve ser exaustivamente irrigado com soro fisiológico. Os campos cirúrgicos devem permitir amplo acesso à pele ao redor, porque você pode precisar de rodar retalho. Os objetivos cirúrgicos principais são restabelecer as barreiras cutâneas naturais, preservar a função neurológica e a prevenção do ancoramento medular. E a asepsia também deve incluir o orifício anal. Os princípios da técnica operatória são a identificação e a dissecção do placódio, a reconstituição do tubo neural, o fechamento das meninges, reforço do defeito com a fáscia e a sutura da pele sem tensão. Sempre inspecionar o dorso à procura de assinaturas cutâneas de outros desrafismos que podem acontecer. Durante a dissecção do placódio, a gente tem que tomar cuidado em manter as raízes intactas. No tempo cirúrgico, o placódio inicialmente é isolado circunferencialmente, tentando preservar as raízes nervosas. A placa neural ela pode reter alguma capacidade funcional. Ela e a sua vascularização então devem ser preservados. O placódio deve ser liberado de todo o tecido adjacente, pois os fragmentos de pele podem formar cistos dermoides e ancoramento medular. Então, você não pode deixar nenhum pedacinho de pele aí junto com o placódio, porque aumenta o risco de ancoramento medular no futuro. O segundo passo é, se possível, reconstruir o placódio com sutura fina na borda da pia mater, com o objetivo de adquirir ali uma conformação de uma medula normal. Terceiro, identificação e separação da dura, que deve ser incisada perto da linha de fusão da epiderme. Essa dissecção continua superiormente até identificar o primeiro arco posterior e abaixo até encontrar meninge íntegra. O limite anterior é a gordura epidural. O quarto é procurar por mais outras malformações. As mais comuns são a medula fendida, o filamento terminal espessado e identificar também proemências ósseas que provocam pressão na pele e removê-las com agulha. Aqui a figura mostra os tempos cirúrgicos da correção da mielo. Em A, você tem o isolamento circunferencial do placódio. B, você tem a identificação das raízes, né? Notando-se a posição anterior das raízes nervosas em relação ao placódio. C, a gente tem a reconstrução do placódio com suturas piais, borda com borda de dura mater. D, a gente tem a dissecção da dura, que tem como limite anterior a gordura epidural. Se possível, reconstruir todo o placódio com sutura fina, borda pia, com o objetivo de conformar uma medula normal. Isso mostra na figura C. Ok. Aqui mais umas figuras dos tempos cirúrgicos, um mostrando a lesão da mielo meningocele. B, dissecção do placódio. C, o isolamento do placódio. D, tentar ali preservar as raízes e fazer o fechamento do placódio. E, o fechamento da dura mater. E a F, aproximação e fechamento dos planos musculares, dando um reforço ali para o fechamento da dura. Tratamento cirúrgico, a gente tem que fechar hermeticamente a dura, permitindo que o tubo neural criado permaneça envolto por líquor.
A aponeurose paravertebral pode ser usada como enxerto para aumentar o diâmetro do saco dural. A aponeurose é separada da musculatura e você faz um retalo pediculado bilateral reforçando a lesão. Aqui mostra a dura mater, que deve ser fechada hermeticamente na figura A. Na figura B, representação esquemática do reforço aponeurótico sobre o defeito. A aponeurose paravertebral pode ser usada como enxerto para aumentar o diâmetro do saco dural criado. Ocasionalmente, o canal medular pode ser ampliado fazendo uma fratura em galho verde da apófise transversa hipertrofiada, que são medialmente aproximados e fixados, ganhando um diâmetro ali antero-posterior. Na figura 7b, na região lombosacro, o reforço aponeurótico é dificultado porque na região lombosacra tem escassez de aponeurose. Neste caso, os retalhos mais altos podem ser fletidos inferiormente. O próximo passo é o fechamento da pele. A maioria das vezes você consegue fazer uma oposição de borda com borda, mas às vezes você precisa rodar retalho. E as opções de retalho mais utilizadas são retalhos bipediculados, que permitem imobilização medial da pele, que são confeccionados com incisão bilateral na linha axilar média, que tem que ter uma largura, um comprimento do tamanho da incisão que você fez para corrigir a lesão. Tem também o retalho miocutâneo, onde a pele subcutânea e músculos são mobilizados. Isso pode comprometer a vascularização e podem ocorrer perda de função de alguns grupos musculares quando você faz isso, gerando alguma instabilidade postural. Retalho miocutâneo, você pode ter, por exemplo, o sacrifício do grande dorsal, que pode comprometer a cintura escapular. O sacrifício da musculatura paravertebral pode gerar instabilidade da coluna, que é o grande problema desse enxerto. Um fechamento de pele sem necessidade de retalho, na figura A. Na figura B, o retalho do tipo zetaplastia. No retalho C, o retalho bipediculado na linha axilar média, onde você faz aquela incisão na linha axilar média para você puxar mais pele para conseguir corrigir o defeito. Nessa figura 8 você tem as modalidades de rotação de retalho para fechamento dos defeitos. Aqui você tem mais uma zetaplastia, que é um dos retalhos mais populares na figura acima. É isso aí. E esse descolamento o descolamento do subcutâneo vai ajudar na posição primária das bordas, vai conseguir mobilizar melhor a pele. Nos cuidados do pós-operatório, tem que manter o bebê em decúbito ventral ou lateral, com orifício anal isolado, curativo impermeável. Caso não haja shunt, a posição de Trendelenburg reduz a pressão sobre a ferida. Fístula licórica incisional geralmente representa hipertensão intracraniana e é manejada com válvula. No tratamento tem que fazer o aconselhamento genético com a família. A mielo ela tem que ser um parto conduzido por cesariana e programado. E hoje tem a opção de tratamento de correção intrauterina. Drenos são rotineiramente colocados, não são rotineiramente colocados drenos, geralmente não coloca. E as complicações: nos 3 primeiros dias o mais comum é a infecção. As infecções geralmente ocorrem por contaminação por cocô, cujo agente geralmente é um gram negativo. Piora neurológico acontece em 10% dos casos. Enterocolite necrotizante tem o risco aumentado na mielomeningocele. Tem a mortalidade de 2 a 19%. E a malformação de Chiari tipo 2 é importante, causa de morte no primeiro ano de vida. E a longo prazo você pode ter complicações urológicas, piora neurológica, piora dos déficits neurológicos, disfunção de shunt nos pacientes que foram submetidos à colocação de DVP, ancoramento medular é uma complicação importante no longo prazo, déficit de aprendizado e acompanhamento multidisciplinar é muito importante nesse paciente.
É comum também incontinência fecal urinária, perda motora sensitiva, e ocorre em 1/4 dos doentes alterações cicatriciais. É um coramento medular, né? Ocorre muitas vezes por alteração de cicatrização da ferida, com anomalias do filamento terminal ou tumores dermoides que ficaram para trás quando deixam um pedacinho de pele ali junto com o placóide. Na figura B, a gente tem ali uma foto que mostra um cisto dermoide no meio das raízes nervosas.